você que acompanha o PB Debate na 102.7 FM e também o portal PB Debate. Hoje estamos aqui com o ex-prefeito de João Pessoa, ex-deputado, ex-governador por 2 vezes e agora pré-candidato ao Senado Federal pelo PT, Ricardo Vieira Coutinho. Ricardo, muito obrigado por essa entrevista exclusiva ao PB Debate, para que a gente possa falar um pouco da sua gestão à frente do governo do estado aqui na Paraíba, os avanços que a Paraíba teve no seu governo e também aí a sua futura candidatura aí ao Senado Federal. Muito obrigado. Obrigado, Tiago, a você, a oportunidade de estar aqui no PB Debate. Estou à sua disposição para todo e qualquer assunto, né? Eu creio que mais do que nunca essa coisa das ideias precisam estar à frente da política, né? Essa é uma eleição que eu reputo a mais importante eleição da história republicana brasileira. Nem na saída da ditadura militar eu vejo uma importância tão graúda, tão imensa como essa que nós temos agora em 2022, porque o Brasil, na minha opinião, ele tomou um rumo que era um rumo que ninguém imaginaria há 10 anos atrás, né? Porque nós estamos com a economia pré-falimentar, é uma economia que em 8 anos conseguiu o incrível resultado de ter um crescimento zero do PIB. Quando você coloca o PIB que cresceu e o PIB que caiu, está zero, né? É uma economia que cronificou o desemprego, nós estamos num patamar altíssimo. É uma economia que não conseguiu e que, além de cronificar o desemprego, desqualificou a oferta de empregos. Nós temos um país que de indústria naval zerou. Ela foi reconstituída há uns 15 anos atrás, fabricando até submarinos. Ela zerou 150 mil pessoas que trabalhavam diretamente nessa indústria. Ou seja, você tem hoje a oferta de emprego que se dá muito mais na base do uberismo, né? Do entregador, dos aplicativos, ou seja, é uma desqualificação do emprego dentro do Brasil, né? Aqueles que trabalham com ciência foram saindo do país. Nós não temos quase nenhuma pessoa sediada aqui, dessas que tenha uma importância reconhecida no mundo, continue no Brasil. Portanto, o prejuízo geral é muito grande e essas eleições precisam redimensionar o país, né? E para que ele possa ter aquilo que eu chamo de sanidade política, né? Voltar a ter juízo, digamos assim, porque o que nós estamos presenciando está muito distante dessa questão da sanidade política. Ricardo, vindo aqui especialmente para Paraíba, você foi um dos governos que eu lembro bem, antes do governo de Ricardo Coutinho, essas cidades de pequeno porte, vamos dizer assim, de uma população menor, mais pequena, não tinham o privilégio sequer de conhecer o governador que eles iriam votar. Nessas cidades pequenas, às vezes o próprio prefeito fazia o acordo em votar em determinado candidato, né? E o governador sequer ia nessas cidades, né, para poder a população ter o privilégio de conhecer em quem eles iriam votar. E você quebrou isso, né Ricardo? Na verdade, eu quis quebrar isso. Eu sabia que a minha sobrevivência, né, a minha existência no processo político dependeria disso. Porque, Tiago, eu sou um cara que eu nunca tive um tio, um primo, eu nunca tive ninguém na política. Ninguém nunca foi sequer vereador, não tem esse registro. E quando eu fui governante, eu não permiti que ninguém da família também fosse candidato. Eu não podia fazer igual aos outros quando eu criticava os outros. Então, observe, eu mantenho uma coerência que, infelizmente, é rara dentro da política. Então, eu sabia que eu tinha que ter construção de uma ideia nova para dentro desse Estado. Que eu não contaria no início com a Assembleia Legislativa, que eu não contaria com o mundo da política em sua totalidade, né? Que eu teria uma oposição muito violenta, dos mais diversos meios, incluindo na mídia. Eu sabia disso, eu tinha consciência disso. Então,
eu tinha que procurar construir uma referência de Estado e de povo que pudesse incluir aqueles que eu chamava e chamo de esquecidos, né? E a Paraíba tinha que dar respostas a isso. Então eu sou um governador que eu fui praticamente em todos os quilombolas desse estado. Eu fazia questão de ir, porque eu ia para aprender e para simbolicamente colocar o poder diante daqueles que foram tão maltratados historicamente falando, né? Em função dos nossos interesses de nação e de Estado alinhados com o pensamento das elites. Então eu fui um governador que ia muitas vezes às comunidades ciganas. Voltei lá recentemente, muito bem recebido, vou nos quilombolas muito bem recebido, enfim. Eu tinha que quebrar aquela coisa do poder inatingível. Eu tinha que trazer o poder aqui para baixo, né? E ao mesmo tempo criar forças poderosas dentro da sociedade que dessem respaldo às mudanças que eu estava pretendendo fazer, e criamos o orçamento democrático, as conferências e conselhos foram reoxigenados, foram feitos, né? Foram incentivados, verdadeiramente incentivados. O orçamento democrático criou aí uma determinada faixa de pessoas que passaram a entrar na política também, reoxigenando a política. E as pequenas cidades que tinham a lógica de que não adiantava investir ali porque é muito dinheiro para pouco voto. Essa, na verdade, era a lógica que tinha na política, né? E eu disse, rapaz, eu governo um estado, eu não governo uma eleição. Eu não sou governador para uma eleição, eu sou governador para fazer com que esse estado se encontre. E eu sei, como sabia, que eu só podia fazer isso pensando na Paraíba de baixo para cima, pensando a Paraíba do micro para o macro. Eu não podia pensar a Paraíba de João Pessoa e Campina para baixo, eu tinha que pensar a Paraíba dos de baixo para os de cima, porque você tem vários movimentos decorrentes dessa profunda desigualdade que muitas vezes inviabilizam a vida coletiva nessas cidades maiores por conta das migrações. Então nós tínhamos que fazer com que a cidade pequena, menor, que não decidia uma eleição, e é verdade que não decidia, mas elas tivessem o básico. E o básico é a estrada, é a água e a escola, né? E nós começamos a fazer isso. Para você ter ideia, Tiago, das 54 cidades que não tinham acesso através de asfalto, essas 54 cidades davam uma população de 220 mil pessoas. Juntando 54 cidades, dava 220 mil pessoas. Está aí provavelmente uns 120, 140 mil eleitores, ou seja, seria muito pouco. Nós investimos nessas 54 cidades, só com os acessos asfálticos, investimos 680 milhões. É um per capita imenso, 680 milhões. A turma da política não entendia, não conseguia compreender como é que eu fazia isso, não é? Então, rapaz, você está maluco, rapaz, 600 milhões vai num... E eu dizia, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou plantando aqui uma semente para o Estado ser algo mais. E, efetivamente, você percebe que o comércio e consequentemente, a economia melhorou a partir dessa intervenção, não é? E como melhorou, o cara que vendia móveis ali só em Souza passou a vender lá em Lacho também, porque ele podia entregar. Um exemplo, né? Assim, então, nós melhoramos o ambiente de negócios e num momento de profunda crise no Brasil. É por isso que a Paraíba, ela se sobressaiu, porque nós agimos, né? E a lógica disso eram os esquecidos. E tirar a cidade do ter isolamento, como tinha ter isolamento. Eu lembro que eu fui inaugurar a estrada e uma ponte que é enorme lá em Passagem, com o prefeito Magno de Mar e tal, e tinha lá uma senhora, uma mulher, e ela tinha me dito que ela tinha parido no inverno anterior, ela tinha parido no leito lá na margem do rio, porque ela não conseguiu passar para ir para Patos, né? Imagina só, né? Eu encontrava estudantes
que diziam que não podiam estudar, porque, ainda falando de Patos, né, porque eles tinham que se mudar para Patos, porque não dava para ir e vir por conta da estrada que não permitia, era muito buraco, era estrada de terra, então ele não podia ir e vir, e poucos tinham a condição de alugar um quartinho, e para poder ficar estudando a semana inteira. Né? Com as estradas, o que é que aconteceu? Você fortaleceu o núcleo econômico da região, Guarabira, Patos, Campina, você fortalecia um núcleo, né? Porque as idas e vindas, inclusive comerciais, eram mais frequentes, possíveis de serem feitas, e ao mesmo tempo a comodidade, rapaz, desde o alimento da feira, que passou a ser um alimento de melhor qualidade. Né? O preço cai porque o frete diminuiu. Né? O acesso a um hospital numa emergência tornou possível, porque muitas vezes minutos podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Inclusive, cara, aqui na região de Campina Grande, tinha uma promessa muito antiga, que era a estrada que liga Campina Grande a Catolé de Boa Vista, que inclusive tinha sido prometida por vários anos, inclusive pelos seus próprios adversários, nunca tinha saído do papel, e o seu governo realmente saiu do papel. Ah, fizemos. Fizemos porque eu pensava o seguinte, nós tínhamos a rodovia BR-230, né, que você tinha que ir lá até a Praça do Meio do Mundo e de lá entrar para o Cariri. Uma rodovia que você sabe que está superlotada de veículos, está engarrafada, né? Tem determinados momentos que você não anda. Então nós tínhamos que ter uma espécie de binário, né? E ao mesmo tempo expandir Campina Grande, preparar a infraestrutura para a expansão futura de Campina Grande. Campina Grande não cresce mais para o norte porque Lagoa Seca está ali, está na divisa, já chegou lá. Então você só tem lá para o lado, né, que tem Catolé de Boa Vista, tanto é que você tem já várias empresas se instalando lá, condomínios, você tem o movimento natural de expansão de uma cidade. Então eu tinha que entrar como governante com a infraestrutura e fazer com que esse binário para o Cariri ele funcionasse, e funciona hoje. Né? Você pode ver que as pessoas preferem ir para o Catolé de Boa Vista, para Boa Vista e de lá para outras cidades do Cariri. Então era algo que, do ponto de vista do desenvolvimento, e eu trabalho muito com essa ideia, desenvolvimento, eu sabia que Campina Grande tinha que ir para lá. Como eu sabia que Cajazeiras tinha que ter a Estrada do Amor para poder expandir, principalmente no ponto de vista imobiliário, expandir a cidade. Ela não tinha outro canto para ir, tem que ir para lá. E eu fiz a Estrada do Amor. E saí fazendo isso em vários e vários recantos. Lá em João Pessoa eu fiz a Perimetral Sul, né? Uma área desvalorizada, que ninguém queria saber, de repente hoje está aí supervalorizada e profundamente utilizada. Ou seja, governar, se você não tiver ou não procurar ter a capacidade de enxergar uma geração à frente, 2 gerações à frente, você está dando um prejuízo enorme ao povo e ao Estado e a uma prefeitura. Você tem que planejar, né? A Genipapo, que eu fiz também, que era outra promessa aqui de 50 anos. Né? Eu não fiz a promessa, mas eu visitei, sabia que lá você tinha Genipapo, Ricardo, só para as pessoas que estão nos acompanhando pelo PB Debate situar onde fica, Genipapo fica entre Puxinanã e exatamente, Lagoa Seca, né? Puxinanã, Lagoa Seca. E é uma região agrícola extremamente importante para Campina Grande. Não é? Então eu fui estudar isso, eu não sabia disso em 2009. Mas eu tenho que estudar, né? Eu tenho que aprender. Até o último dia de vida eu vou querer estar aprendendo. Então eu percebi isso, me reuni com as pessoas, eu vou fazer. Porque eu tenho que fazer. Como o Estado não tinha esse lenga-lenga, sabe? Esse discurso malfadado de que não tem dinheiro para nada, a Paraíba é pobre, a Paraíba é conversa fiada. Porque a Paraíba, ela não é um estado rico, é verdade, porém, se você usa corretamente os recursos, dá para fazer esse monte de coisa. Por que nós fazíamos e agora não se faz mais? Me diga uma razão para isso. Não há uma razão. Não, porque a Paraíba não pode fazer conversa. Nós abrimos aqui
o trauma de Campina Grande, eu lembro, Tiago, eu fui no hospital regional da época, né, aquele antigo hospital regional, e eu entrei na primeira semana do governo. Eu entrei na UTI, na unidade de terapia intensiva. Eu sou da área da saúde, eu sou farmacêutico, então eu tenho uma compreensão. Rapaz, eu entrei na UTI, tinha um tonel daqueles enormes, assim, e era uma cachoeira de água, caindo. E eu disse, mas como é que pode isso, rapaz? Dentro de uma UTI você tem uma infiltração, né? Que não era nem infiltração, era uma torneira aberta. Aí eu digo, eu tenho que antecipar, o Estado não tinha dinheiro para nada, o trauma precisava concluir, né? Precisava colocar outros equipamentos, nós ainda investimos 6 milhões nisso, o Estado, com recursos próprios, e tinha que abrir. E o problema da abertura era que quando você abre um hospital, em 9 meses, numa gestação, se for pagar com recurso próprio, você já, aquele recurso do custeio representa o total da construção. E foi isso que aconteceu. Eu tive que abrir e abrir. Eu digo, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou ter. Eu vou diminuir os desperdícios e vou abrir, porque se eu não tivesse aberto, eu tinha arrebentado com... Eu assumi o governo em 2011, dia 1º de janeiro, olhei para o brejo, não tinha um pediatra. Um pediatra público não tinha na rede. Uma loucura, né? É o que está acontecendo hoje em Cajazeiras. Fecharam o hospital universitário, a parte de pediatria, né? E ninguém assume. E está lá as mães todas sem ter uma cobertura. Eu assumi, está lá, no brejo não tem nenhum pediatra, vai ter que ter. Corri para abrir uma UPA que nem água tinha. Abrimos a UPA, coloquei pediatra e depois fiz uma ala lá no hospital regional. Para essas coisas nunca faltou dinheiro. Observe, nunca faltou dinheiro. Aquele hospital metropolitano, Dom José Maria Pires, ainda na área de saúde, que é um hospital lá em Santa Rita, por que ele foi especializado em cardiologia e neurologia? Porque você não tem um serviço público especializado, não tinha, na Paraíba, e 33% de nós, todos, morremos do coração e do aparelho circulatório. É infarto, é AVC, enfim. Como é que você tem um estado que tem, como o Brasil, que 1/3 da população morre de uma determinada coisa e você não tem um serviço público especializado? Não, mas tem um pouquinho em Campina Grande. É uma área que merece uma atenção especial, diferenciada. A minha ideia inicial era fazer um outro trauma. Por isso que nós só recebemos 22 milhões do governo federal, porque a ideia era 44 milhões. Então eu fui lá negociar com a presidenta Dilma, fui pedir, né? E ela me atendeu, mas disse, cara, eu só tenho isso aqui. E eu digo, obrigado, eu vou fazer. Então a ideia era 44 milhões, só que quando eu peguei esses dados, eu disse, de jeito nenhum, amigo, é cardiologia e neurologia. E a turma, não, o quê? E eu tinha razão, compreende? Eu tinha razão, porque hoje a Paraíba tem um hospital extremamente especializado, visto com segurança pelos maiores quadros da cardiologia e da neurologia, e atende a todo o estado. Compreendeu? Gratuitamente, naturalmente, né? Então, só que o que era 44 milhões para ser um trauminha, um outro trauma, se tornou 110 milhões, que o hospital cresceu. O hospital foi para 220 leitos, 66 leitos de UTI, um hospital de altíssima complexidade. Quem bancou isso? O Estado, o dinheiro do povo. Porque esse dinheiro do povo existia e existe. A questão é essa, quando eu apertei os privilégios para sobrar dinheiro e fazer as coisas todas, genipapo, catolé, e sair fazendo, né? Tudo. É claro que isso fez com que alguns setores não gostassem, né? Iria incomodar alguém. Olha, ninguém pode agradar todo mundo. Quem agrada a todo mundo é uma farsa. Não tem essa história de dizer, olha, todos estão satisfeitos, porque a sociedade, ela é feita de interesses contraditórios. E é assim mesmo. O interesse de um é diferente do interesse de outro. Se você pega uma cadeira aqui, a gente pega esse sofá, afasta para algum canto, provavelmente você vai dizer, pô, para que afastar para algum canto? Ou dizer, não, eu quero afastar para algum canto.
compreender, ou seja, qualquer ação, ela provoca uma reação, isso é uma lei até física, né? Então, é claro que quando você... mas você tem que decidir. Eu sempre tive uma compreensão daquilo que eu queria na vida, não era como governador, não era na vida. Eu vim dos movimentos sociais, Tiago, eu fiz muito movimento sindical, fiz movimento estudantil, participei das lutas que eu, considerava e considero essenciais para o nosso povo, sempre acreditei na organização popular e eu não podia negar isso na hora que eu tive a oportunidade e a honra de governar. E a Paraíba foi mudando por conta disso. Só que isso faz com que alguns setores saiam daquela conveniência, né? E é natural que você tenha reflexos nessa contestação. Mas não existe essa história de que a Paraíba não tem dinheiro para nada.